Os 35 anos de They Live, Eles Vivem, o filme mais relevante de todos os tempos. A terrível verdade que a humanidade não quer enxergar. They Live, Eles Vivem, escrito e dirigido por John Carpenter em 1988, elucida de forma nítida e perceptível a verdade sobre o mundo em que vivemos e quem realmente o controla. O filme se passa em um futuro próximo, em que os Estados Unidos estão mergulhados em uma profunda e prolongada depressão econômica. Depois de ter atravessado o desgastado país em busca de ocupação, o trabalhador braçal John Nada, interpretado pelo veterano wrestler e ator canadense Rod Piper, chega a Los Angeles vindo de não se sabe onde, como os clássicos heróis do Velho Oeste, e se dirige a uma agência de emprego, onde é tratado com desprezo e indiferença. Desolado, Nada se detém para ouvir as lancinantes palavras de um pastor cego que prega na praça. Abre aspas. Eles usam as suas línguas para enganar você. O veneno está nos lábios deles. Suas bocas estão cheias de amarguras e pragas. O temor a Deus não faz parte deles. Eles levaram os corações e mentes de nossos líderes. Eles nos cegaram para a verdade. Nosso espírito humano está corrompido, porque adoramos a ganância. Fora de nossa visão, eles estão se alimentando de nós, parados sobre nós, do nascimento à morte. Eles são nossos donos, eles nos têm, eles nos controlam, eles são nossos mestres. Acorde, eles estão à nossa volta. Nada amarga a condição de homeless, até que consegue uma vaga em um canteiro de obras de um edifício em construção. Ao término do expediente, um dos trabalhadores, Frank Armitage, o ator Keith David, o convida para passar a noite em uma favela próxima, beneficiada pela assistência social de uma igreja pentecostal. Enquanto jantam, a dupla discute suas vidas no sistema. Armitage exprime um misto de desalento e resignação ao consignar a regra de ouro vigente, abre aspas, quem tem o ouro faz as regras, fecha aspas. A principal distração dos moradores da favela, assim como a da população em geral, é assistir televisão. Em certo momento, uma transmissão pirata invade a programação e o rosto de um homem barbudo surge na tela do aparelho improvisadamente instalado a céu aberto, dizendo, abre aspas, eles estão aqui, estão controlando tudo. Você não sabe, nossos impulsos estão sendo redirecionados. Nós vivemos num estado de consciência induzido artificialmente. A classe pobre está crescendo. Direitos humanos não existem. Em sua sociedade repressora, nós somos seus cúmplices. Sua intenção de domínio repousa na aniquilação de nossa consciência. Nós fomos induzidos a um transe. Eles nos tornaram indiferentes. Estamos focados apenas em nossos ganhos. Eles estão a salvo enquanto não forem descobertos. Este é o seu método de sobrevivência. Nos manter adormecidos, nos fazer egoístas, nos manter sedados. A dormente classe média está repentinamente empobrecendo. Nós somos o gado deles. Nós somos criados para a escravidão. Enquanto observa os arredores, Nada nota um comportamento estranho por parte dos líderes da igreja. Encafifado, resolve bisbilhotar e descobre que o culto religioso e o serviço comunitário são apenas uma fachada para algum tipo de atividade clandestina. Aparelhagens sofisticadas indicam que a transmissão pirata parte justamente dali. Acidentalmente,
Nada encontra um compartimento secreto atrás de uma parede repleto de caixas de papelão. Naquela noite, a polícia cerca o quarteirão, invade a igreja, destrói os barracos com escavadeiras e prende vários moradores. Na manhã seguinte, Nada resolve bisbilhotar a igreja novamente e leva consigo uma das caixas de papelão. Ao abri-la, constata, desapontado, que só o que ela contém são óculos escuros baratos, aparentemente comuns. Ao colocar os óculos escuros, no entanto, Nada passa a enxergar a realidade tal como ela é, despertando subitamente do sono mental e emocional, do transe hipnótico que até então vinha sendo mantido. O mundo aparece em tons de cinza, e no lugar das imagens e dos textos convencionais estampados em cartazes, outdoors, jornais e revistas, ele vê mensagens publicitárias subliminares que induzem a população à submissão e ao conformismo. O outdoor de uma indústria de computadores com o sugestivo nome de Control Data, por exemplo, traz a irônica frase, abre aspas, os dados de controle criam um ambiente de computação transparente, fecha aspas. Com os óculos escuros, porém, o que se vê no lugar do anúncio é simplesmente a palavra obey, obedeça, em maiúsculas. Outro outdoor, este com uma linda mulher deitada em uma praia, tendo logo acima a frase venha para o Caribe. Exibe agora o texto case e reproduza. Por toda parte, Nada vê propagandas subliminares com palavras e frases imperativas como esta: consuma. Não há livre pensar. Compre, assista a TV, durma, não questione a autoridade, conforme-se. Note logo atrás de John Nada o livro O Triângulo das Bermudas, de Charles Berlitz, publicado em 1975. A proclamação abscôndita nas notas de dólar é das mais condizentes. Isto é o vosso Deus. O mais desconcertante de tudo é ver que cerca de 1/3 da população nas ruas não é humana, mas horrendas criaturas alienígenas disfarçadas de humanos. A olho nu, elas parecem perfeitamente humanas, tanto que interagem normalmente com as demais pessoas, mas são qualquer coisa menos humanas quando vistas através dos óculos. Nada vê o presidente da nação fazendo um discurso na TV e se dá conta de que ele também não é humano. Sempre pensei que os políticos fossem monstros, comenta estarrecido. Os óculos escuros permitem ainda que Nada veja mini antenas parabólicas emitindo frequências hipnóticas. Sondas robóticas dotadas de câmeras de vigilância e discos voadores voando assintosamente pelo céu. Quando as criaturas se dão conta de que Nada pode vê-las como realmente são, o denunciam por meio de seus relógios de pulso. Sem demora, policiais alienígenas surgem para prendê-lo, mas Nada os mata e subtrai-lhes as armas. Ato contínuo, Nada invade um banco local infestado de aliens e liquida vários deles, sendo novamente denunciado. Implacavelmente perseguido pela polícia, Nada procura a ajuda de seu amigo Armitage e insiste para que ele coloque os óculos escuros e veja a realidade por si mesmo. Armitage reluta ao máximo,
mas por fim acaba cedendo e se une a Nada no movimento de resistência do grupo da igreja. Durante a reunião secreta do grupo, o homem barbudo da transmissão pirata surge novamente na tela e responsabiliza os alienígenas pelo incremento, desde 1958, das emissões de dióxido de carbono e de metano, que está aclimatizando, mudando a nossa atmosfera na atmosfera deles. Nada e Armitage ficam sabendo que o principal método de controle dos alienígenas é uma frequência transmitida da torre de televisão, que é o que efetivamente impede o público de ver os invasores como eles realmente são, ou o motivo pelo qual as pessoas não conseguem enxergar o que eles conseguem com os óculos. A destruição da fonte desse sinal permitiria que todos na Terra vissem suas verdadeiras formas. A reunião é dissolvida pela polícia e, na fuga, Nada e Armitage, de posse de um dos relógios dos alienígenas, abrem um mini buraco de minhoca, indo parar numa base subterrânea, onde uma elite de alienígenas e de bilionários humanos estão reunidos em um enorme e luxuoso salão, revisando e deliberando os próximos passos da agenda de dominação e escravização global e celebrando seus pactos de colaboração. Qualquer semelhança com uma reunião do Fórum Econômico Mundial ou do Clube de Bilderberg não é mera coincidência. A certa altura, um alto membro da elite faz o seguinte discurso, que poderia muito bem ter saído da boca de um globalista, abre aspas. Lá pelo ano de 2025, a América e todo este planeta estará sob a proteção desta poderosa aliança. Os lucros têm sido substanciais para nós e para vocês, a elite dominante humana. Vocês nos deram os recursos que precisamos para a nossa expansão. Como pagamento, o ganho per capita de cada um de nós aumentou só este ano uma média de 39%. Acabei de receber a notícia que nossas forças conquistaram uma grande vitória. A rede terrorista foi destruída. A situação está normal novamente. A dupla encontra por lá um dos pobres que havia sido enxotado da favela, agora remediado e convertido em ativo colaborador dos invasores. Ele os conduz a uma excursão pela base subterrânea e no percurso esclarece que os alienígenas são empresários capitalistas que consideram a Terra como sendo nada mais do que um negócio, uma fonte de recursos a serem sugados até o esgotamento, quando daí se mudariam para outro planeta, reiniciando o ciclo, abre aspas. Eles querem nossa indiferença ignorante. Nós podemos ser seus cãezinhos ou sua comida, mas tudo o que somos é patrimônio ambulante deles, fecha aspas. O motivo que teria levado certos humanos como ele a se venderem aos alienígenas residia nas promoções, nas gordas contas bancárias, nas mansões e nos carrões que lhes eram oferecidos, abre aspas. São negócios. Apenas negócios, é só o que é. Perfeito, não? Fazemos tudo para sermos ricos, fecha aspas. Indagado pela dupla se ele teria o desplante de ajudar a roubar seus próprios semelhantes, o novo rico assume a sua total falta de escrúpulos, sob a justificativa de que o governo mundial já está plenamente instalado, abre aspas. Qual o risco? Nós todos nos vendemos todo santo dia, e é melhor estar no time que está ganhando. Vocês não entendem, não é? Não existem mais países. Não tem mais gente boa. Eles estão mandando no espetáculo. Eles possuem todo o planeta. Eles podem fazer o que quiserem. Nós podemos ganhar algo com isso. Se nós os ajudarmos, eles nos deixarão livres para ganhar alguma grana. Vocês podem ter uma amostra grátis da vida mansa. Isso é que todo mundo quer. Fecha aspas. Quando Carpenter explanava a respeito da ameaça alienígena do filme a um executivo da Universal, este o interrompeu dizendo, abre aspas, onde está a ameaça nisso? Todos nós nos vendemos todos os dias, fecha aspas. Carpenter acabou usando essa frase no filme. O clímax da estupefação ocorre quando chegam a um porto espacial e veem humanos serem teletransportados instantaneamente para Andrômeda.
De onde eles vêm, abre aspas. Eu não sei como é que funciona. É uma lente gravitacional. Ela consegue dobrar a luz e você se move de lugar para lugar. A coisa toda funciona como um grande aeroporto. Eles têm uma grande operação rolando aqui, acredita em mim. Fecha aspas. Arremata o novo rico, que a seguir os leva à central de onde o sinal de satélite que camufla os alienígenas é irradiado por todo o mundo. Um ataque final suicida é lançado pela dupla, que tenta a todo custo subir ao topo do edifício onde está instalada a antena transmissora do sinal. Nada em uma última ação heróica, antes de ser alvejado por um helicóptero, dá um tiro na antena e a destrói. A coroação do espírito de abnegação de nada reside no sacrifício de sua própria vida em prol da libertação da humanidade. Sem a frequência que os camufla, os véus que encobrem a realidade são retirados e os aliens passam a ser vistos pelos cidadãos. A propósito, David Icke avalizou que, abre aspas, isto é interessante porque nós vivemos em uma sociedade que é uma expressão do cérebro reptiliano. Essa manipulação genética que os antigos falavam em todas as partes do mundo, feitas pelos deuses serpentes, nos liga à lua Matrix pelo cérebro reptiliano, porque nos conecta à mente coletiva da espécie reptiliana na lua. Isso se expressa fundamentalmente na forma do mundo em que vivemos. Eles têm de manter os humanos em um estado de supressão mental e emocional para nós nos mantermos alimentados através dessa energia que eles nos absorvem. Fecha aspas. A ideia para Eles Vivem veio de um conto intitulado 8 O'Clock in the Morning, às 8 da manhã, do cartunista e autor de ficção científica Ray Nelson, originalmente publicado em The Magazine of Fantasy and Science Fiction nos anos 60. Carpenter escreveu o roteiro sob o pseudônimo de Frank Armitage, o mesmo nome do herói coadjuvante do filme e que é uma alusão a um dos escritores favoritos do cineasta, Howard Phillips Lovecraft, já que Frank Armitage é um personagem de Lovecraft no conto The Dunwich Horror, escrito em 1928. Na história original, um homem é colocado sob transe hipnótico e, quando acorda, percebe que toda a raça humana foi hipnotizada e está sendo mantida sob o controle de alienígenas. Ele tem apenas até as 8 horas da manhã para resolver o problema. Não há nenhum acontecimento, por mais banal que seja, que não esteja de alguma forma conectado às informações que Carpenter revelou em Eles Vivem. Basta ligar os pontos para que o esquema, que permite que esse sistema em que vivemos gere corrupção, assassinatos, caos, crises, competição, medo, entre outras energias negativas para muitos e lucro financeiro e tecnológico para uns poucos, possa ser desvendado e compreendido. Certos detalhes são antecipados de uma forma precisa e demais para ser apenas coincidência, como aludiu David Icke. Abre aspas. Eu pensei que era simbolicamente muito preciso quando o vi pela primeira vez, mas agora vejo que é inacreditavelmente preciso. Fecha aspas. Carpenter teve a ousadia de expor não só a agenda da elite global, a qual vem se cumprindo quase que exatamente da maneira como descreveu, como seu modus operandi e modus faciendi, ou seja, os métodos e as técnicas utilizados para manipular pessoas e acontecimentos de modo a assegurar que a agenda seja implementada, o que inclui conspirações para eliminar pessoas e organizações que são uma ameaça para a agenda, infiltrar e colocar pessoas em posições de poder que farão a agenda acontecer, e a criação de eventos de grande magnitude, colapsos econômicos, atentados terroristas, guerras, catástrofes ecológicas, falsas invasões extraterrestres, etc., que farão o público aceitar e apoiar essa agenda. Desta maneira, fatos aparentemente desconexos tornam-se aspectos da mesma conspiração para introduzir a mesma agenda. Uma questão perturbadora levantada no filme é se os alienígenas estariam há muito tempo no controle. Armitage intui que
abre aspas, talvez eles sempre tenham estado conosco, aquelas coisas lá. Talvez eles adorem nos ver odiar uns aos outros, matar uns aos outros, se alimentarem de nossos corações frios. Em consonância com Carpenter, Icke cogita que a atual magnitude de domínio por parte dos aliens reptilianos não foi estabelecida há uns poucos anos, nem tampouco há poucas décadas ou séculos, mas sua origem remonta a milhares de anos atrás. Abre aspas. A estrutura das instituições atuais de governo, bancos, negócios e mídia não foram infiltradas por esta força. Elas foram criadas por eles desde o começo, há muitos milênios. É o desdobramento de um plano, peça por peça, para o controle centralizado do planeta. O filme mais pessoal de Carpenter soa não apenas confessional, mas também premonitório, atestando mais uma vez que Hollywood foi criada com intenções que vão muito além de entreter. A maioria de seus diretores são magos negros que recheiam suas obras com mensagens subliminares e símbolos esotéricos em profusão, de modo a serem implantados em nossos planos subconscientes para nos manter controlados, doutrinados, incapazes de discernir o que é realidade e o que é ficção. Seria Carpenter um dos mais prolíficos e influentes diretores de cinema de horror e ficção científica de Hollywood, um insider, um mago negro, ou apenas um cineasta extraordinariamente inspirado, a ponto de adiantar com assombrosa exatidão as medidas que seriam impostas nos anos seguintes pela elite globalista para completar sua agenda de escravização mental, emocional, espiritual e física da humanidade, com um governo mundial aprovado e apoiado por essa própria humanidade idiotizada, hipnotizada e zumbidificada? Qualquer que seja o caso, as informações por ele passadas, ainda que de forma disfarçada, puseram as elites de sobreaviso. Por excessiva cautela, talvez, ou mais provavelmente por uma compaixão negligenciada e uma arrogância típica de quem se considera no direito de governar o mundo e controlar as massas ignorantes que eles enxergam como inferiores, medidas preventivas foram tomadas para que o filme saísse logo de cartaz e fosse relegado ao ostracismo. O filme estreou em 4 de novembro de 1988 e durante a primeira semana de exibição angariou o primeiro lugar nas bilheterias. Estranhamente, porém, o público foi diminuindo rapidamente e o filme permaneceu apenas 2 semanas entre os top 10. Carpenter atribuiu o fracasso comercial, muito apropriadamente, à alienação e decadência cultural daquela geração que, conforme suas incisivas e significativas palavras, abre aspas, não deseja ser iluminada, fecha aspas. Tanto o público quanto a crítica em geral, à época, sem a visão abrangente que foi se formando a partir dos anos 90, com a acelerada centralização do poder no planeta e o recrudescimento dos mecanismos de controle, não viram no filme nada mais do que uma metáfora à exploração e opressão da burguesia contra as massas trabalhadoras e ao poder de consumo imposto pelas mídias visuais e auditivas controladas por essa burguesia. Os críticos, como que deliberadamente inclinados à depreciação, visaram principalmente o roteiro, desqualificando-o como nonsense, absurdo e inconsistente, com uma série de hiatos, atalhos e acasos infelizes, além de maniqueísta demais, por simplesmente pintar os ricos como demônios fascistas. Engrenagens do poder foram postas em movimento para destruir a obra de Carpenter. O filme sobre a humanidade sendo manipulada para procriar e consumir sem pensar por uma raça superior de extraterrestres metacapitalistas repugnantes foi categorizada na época como ficção. A esse respeito, o diretor John Carpenter comentou, abre aspas, inicialmente fomos forçados a promover o filme como uma fantasia, mas as criaturas com cara de caveira que usam o consumismo para nos transformar em gado obediente não sentem mais a necessidade de se esconder.
Acho que todo mundo já resolveu por si mesmo a esta altura, ou simplesmente não dá a mínima. E acrescentou: não foi fácil conseguir que os alienígenas nos deixassem filmá-los, mas quando eu disse a eles que eles dividiriam a tela com Rod Piper, eles realmente não puderam dizer não. Ele é Rod Piper, pelo amor de Deus! Em seu Twitter, em 27 de setembro de 2013, Rod Piper confirmou, abre aspas, "They Live is a documentary." Piper ratificou suas palavras, fazendo a mesma postagem em 23 de janeiro de 2015. Pouco mais de 6 meses depois, em 24 de julho de 2015, Piper apareceu como convidado no The Rich Eisen Show. Ele tinha problemas para organizar seus pensamentos e manter o foco, muitas vezes divagando e não respondendo às perguntas de Eisen. 7 dias depois, em 31 de julho, Piper morreu enquanto dormia aos 61 anos de idade em sua residência de verão em Hollywood, Califórnia. Seu atestado de óbito cita uma parada cardiorrespiratória causada por hipertensão, com uma embolia pulmonar como fator contribuinte. O amigo de longa data de Piper, Bruce Prichard, revelou em seu podcast que recebeu uma mensagem de voz de Piper na noite de sua morte. Na mensagem, Piper indicou que não estava se sentindo bem e que iria dormir. Hulk Hogan revelou mais tarde que Piper havia deixado para ele uma mensagem de voz que ele descobriu após sua morte, na qual Piper disse que estava, entre aspas, caminhando com Jesus. Curta este vídeo, dê um like, compartilhe, siga nas minhas redes, inscreva-se no canal, torne-se membro, apoie o nosso trabalho. Obrigado a todos que acompanharam e até a próxima. Eles vivem, nós dormimos.